Olá, tudo bem? Estamos de volta para o nosso quarto vídeo dessa nossa série de 100 vídeos para o Enem, tratando das habilidades matemáticas. Hoje nós vamos tratar exatamente da quarta habilidade, que é ainda dentro da competência 1, construir significados para os números, e hoje nós vamos trabalhar sobre avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Vamos ver o que essa habilidade requer da gente, ok? Vamos ao nosso exercício. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados num paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém taxa de colesterol ruim, também chamado de LDL, de 280 miligramas por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL dos adultos. E aí aqui apresentamos os valores de cada uma das faixas de LDL. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é classificação da taxa. Vamos lá. É importante a gente notar que é um processo acontecendo em etapas. E o raciocínio precisa ser executado em etapas. Se você fizer esse problema resolvendo todo de uma vez, você vai cair numa pegadinha da questão. Vamos lá? Bem, inicialmente o que nós temos? A análise toda é sobre o LDL da pessoa, apesar de inicialmente o texto falar do colesterol total, mas ele apresenta dados e a tabela para ser analisada a partir dos dados LDL, que é o colesterol ruim da pessoa. A pessoa apresenta inicialmente 280 miligramas por decilitro de sangue. Essa taxa de 280 está aqui muito alta, porque está acima de 190 miligramas por decilitro. Então, a pessoa precisa entrar no regime. Qual foi o processo do regime? No primeiro mês, depois de um mês de regime, ela reduziu em 25%. Reduzir em 25% é reduzir 1/4 da quantidade do colesterol. Né? Lembrando que a taxa de 25% é 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 1/4. Reduzir em 1/4 é tirar exatamente a quarta parte desses 280. E a quarta parte de 280 é fácil de fazer até de cabeça, né? Que o 280 divide por 4 vai dar 70. Então, reduzindo 70 miligramas, essa taxa de colesterol, depois de um mês, ela vai para 210 miligramas por decilitro, reduzindo, então, os 25% do primeiro mês. Depois de mais um mês, o exame é refeito e aí a pessoa percebe que ela reduziu mais 20% da taxa. Lembrando que 20% é a fração 20 sobre 100, que simplificada é 1/5. Então, reduzir em 20% significa que nós vamos reduzir em 1/5 esta quantidade, que agora é de 210 miligramas por decilitro. Então, depois de mais um mês, ao final do segundo mês, a taxa não é mais 210, ela é 210 reduzida de 1/5. Aqui uma dica, né? Para acharmos o que é 1/5 deste valor, nós temos que dividir este número por 5. E uma dica rápida e prática, interessante de você pensar, fazer cálculo mental. Como que eu faço uma conta de divisão por 5 de forma rápida? Lembrando do conceito de frações equivalentes, a fração 1/5 é a mesma coisa que 2/10. Então, dividir um número por 5, que é achar 1/5, significa a mesma coisa, que é a forma equivalente de cálculo, a fazermos 2/10 deste número. E fazermos 2/10 de um número significa que você vai dobrar o número e depois dividi-lo por 10. Dobrar este número é transformá-lo para 420 e achar 1/10 do número é apenas dividi-lo por 10, que no caso é só tirar um zero desse valor. Então, de 220 dobrado ele vai para 210 vai para 420, e de 420 dividido por 10 ele passa a ser 42. Então, os 20% aqui, que representam 1/5, na verdade, em quantidade, representam 42 miligramas por decilitro. Lembrando que esse foi o valor reduzido. Então, dos 210
miligramas, se nós tirarmos os 42 que representam os 20% da redução no segundo mês, esse resultado vira 168 miligramas por decilitro, que é o resultado depois dos 2 meses de regime. E a pergunta é, qual é a classificação na taxa dessa pessoa? Com 168, a gente simplesmente vai consultar a tabela, ele está nessa faixa de 160 a 189, ainda está com uma taxa alta, mas já houve uma redução de muito alta para alta. Então, nossa resposta do problema aqui é alternativa D. Tá? Qual foi a habilidade tratada no problema? Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Foi feita uma afirmação no texto, ele quer que você avalie onde está a razoabilidade daquele resultado que você encontra. Então, você resolve todo o problema, analisamos o problema, interpretamos, resolvemos, chegamos ao resultado de 168. E aí você tem que avaliar esse resultado. Como que você avalia? Comparando com uma certa tabela. Na comparação com essa tabela, ele se inclui uma determinada faixa, e é aqui que você está fazendo essa avaliação de aonde esse resultado pode ser inserido nessa análise da tabela, tá? Isso que ele quer dizer com avaliar a razoabilidade do resultado. Você resolveu e é razoável afirmar que este resultado está incluído nesta faixa de classificação alta, ok? Qual é o detalhe deste exercício que eu disse no início? Se você resolve este exercício de uma forma única, pensa assim, vou resolver isso de forma rápida. Se ele reduziu 25% no mês e 20% no outro, então ele reduziu 45%. Você erra este exercício. Por quê? Aí tem um detalhe importante sobre porcentagem. Toda vez que você calcula uma porcentagem, é importante você saber em relação a qual referencial está sendo calculada essa porcentagem. Quando eu digo que no primeiro mês houve uma redução de 25%, é 25% sobre os 280 miligramas por decilitro. E no segundo mês, é uma redução de 20% sobre 210, porque aquela taxa de 280 não existe mais. Ela já foi alterada. O processo do segundo mês acontece sobre a quantidade de 210. A porcentagem é calculada sobre uma quantidade diferente da primeira etapa. Por isso que é importante que esse exercício seja feito em 2 etapas, ok? Só de curiosidade, se você fizer o cálculo de que acumulado, né, achar que fazer 25% de redução seguido de uma redução de 20 é o mesmo que reduzir 45, você chegaria numa redução dos 45%, eu fiz o cálculo aqui, ó, seria, no final, depois da redução, ele passaria a ter 154 miligramas por decilitro. E com 154 miligramas por decilitro, você analisaria isso numa outra faixa de valores e colocaria essa resposta como errada, ok? Então, cuidado na interpretação desses problemas que envolvem porcentagens em processos sucessivos. Eles têm que ser calculados de forma etapa por etapa, ok? Um abraço, espero ter ajudado vocês. Até a próxima.